E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco da Gama está em busca de um reforço de peso para sua defesa e abriu negociações para contratar o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena. Aos 33 anos, o defensor está no Dínamo de Moscou, mas tem demonstrado o desejo de deixar a Rússia. Com um contrato até junho de 2025, ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro, mas o cruzmaltino tenta convencê-lo a uma liberação imediata. O nome de Balbuena, por sua experiência e qualidade, surge como uma oportunidade importante no mercado de transferências. O Vasco, no entanto, pode contar com um fator crucial em suas negociações, a presença de Fábio Carille. O técnico, recém-chegado ao clube, e o zagueiro têm uma história de trabalho em conjunto no Corinthians, onde foram campeões do Brasileirão de 2017. Esse vínculo pode ser determinante para que o paraguaio aceite a proposta vascaína. Fábio Carille, aliás, fez questão de apoiar o nome de Balbuena para a defesa cruzmaltina. A chegada do defensor seria uma medida para fortalecer um setor que precisa de ajustes. O Vasco já acertou a contratação de Lucas Freitas, ex-Juventude, mas Carille deseja alguém com mais bagagem e experiência para assumir a titularidade na defesa. O zagueiro paraguaio tem se mostrado uma prioridade para o clube carioca, que está em busca de alternativas no mercado para reforçar o sistema defensivo. Além disso, o clube vive uma transição após a saída do zagueiro Léo Pelé, que defenderá o Atlético Paranaense em 2025. A saída de Pelé aumenta ainda mais a pressão para o Vasco acertar a chegada de um defensor de peso. Balbuena, que já tem uma trajetória marcada no futebol brasileiro, pode ser a peça-chave para a reconstrução da defesa do Vasco. Sua experiência em clubes como o Corinthians e o próprio Dínamo de Moscou o tornam um jogador atraente para os planos de Fábio Carille. Contudo, o Vasco precisará agir rápido para concretizar o negócio. O defensor tem duas passagens pelo Corinthians, uma entre 2016 e 2018 e outra mais recente, de 2022 a 2023. A primeira foi marcante, com a conquista de títulos importantes, incluindo o Brasileirão de 2017. Porém, sua segunda passagem pelo Timão não teve o mesmo impacto, o que fez com que ele tomasse a decisão de se transferir para o futebol russo, onde atuou nos últimos 2 anos. Agora, o futuro de Fabián Balbuena pode estar em São Januário, em meio a um projeto novo no Vasco. A negociação, que promete agitar os bastidores do futebol brasileiro, será acompanhada de perto pelos torcedores, que esperam ver o zagueiro com a camisa cruzmaltina em 2024. Olá torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Após um ano de turbulência no Vasco da Gama, o zagueiro Léo Pelé, finalmente, abriu o jogo sobre sua passagem conturbada pelo clube carioca. Em declarações que prometem agitar o meio futebolístico, o defensor não poupou palavras e criticou duramente a instituição, acusando a direção e a torcida de falta de respeito durante seu tempo no time. Em tom agressivo, o jogador revelou o sofrimento vivido, mencionando a cobrança excessiva e a pressão que diz ter enfrentado nos momentos mais difíceis da sua trajetória cruzmaltina. Léo chegou ao Vasco com grandes expectativas, principalmente pela sua experiência no futebol brasileiro e pelo apelido que remete ao rei do futebol. Entretanto, logo em sua temporada de estreia, os altos e baixos começaram a aparecer. Além da eliminação vexatória na Copa do Brasil contra o ABC, a torcida vascaína demonstrou insatisfação com o rendimento do jogador, especialmente nas derrotas mais dolorosas, como a goleada de 6-1 contra o Flamengo, um dos maiores rivais do clube. Isso afetou profundamente a confiança do zagueiro, que, segundo ele, não se sentiu amparado pela diretoria. Em uma crítica contundente, Léo Pelé afirmou que o tratamento recebido pela comissão técnica e pela torcida não correspondia à sua dedicação. Nunca fui tratado como merecia, e isso afetou minha performance. Não tinha mais o apoio que um capitão deveria ter, desabafou, lembrando do episódio em que foi alvo de piadas durante a festa de aniversário do clube.
A comparação com o ídolo Pelé, feita pelo comediante Rafael Cunha, foi um dos pontos mais amargos da experiência, segundo Léo. A relação entre Léo e o Vasco foi ainda mais desgastada ao longo da temporada, com o zagueiro perdendo espaço na titularidade para outros jogadores, como o chileno Guelry Medel e o brasileiro Maicon. Após o fim do Campeonato Brasileiro, o defensor procurou a diretoria e pediu para ser negociado, expressando sua vontade de deixar o clube. Eu não tinha mais respeito pelo que estava acontecendo ali. Não queria mais continuar em um lugar onde a confiança estava abalada, completou o Léo. A saída de Léo Pelé do Vasco e suas duras críticas à instituição geraram uma onda de reações entre os torcedores. Alguns afirmam que o zagueiro realmente não correspondeu às expectativas, destacando suas falhas em momentos cruciais, como a eliminação precoce na Copa do Brasil e a goleada para o Flamengo. Para muitos, Léo não se mostrou à altura de ser o capitão do time, portanto, sua crítica à torcida e à diretoria poderia ser vista como um reflexo de seu próprio fracasso em campo. A indignação de parte da torcida é evidente, com muitos defendendo que a cobrança sobre ele era justa, dada a responsabilidade que carrega ao vestir a camisa cruz-maltina. Por outro lado, há quem defenda Léo Pelé, argumentando que o tratamento recebido do clube e da torcida foi injusto. Para esses torcedores, a pressão sobre o jogador foi excessiva, especialmente em um ano tão conturbado para o Vasco, que enfrentou dificuldades tanto dentro quanto fora de campo. Alguns lembram que o zagueiro, apesar das falhas, teve momentos de destaque, como seu gol na vitória contra o São Lourenço na pré-temporada, e que ele não teve o apoio necessário para se destacar no Campeonato Brasileiro. Para essa parcela da torcida, as críticas de Léo são legítimas, e a direção do clube deveria ter oferecido mais suporte ao jogador. Nas redes sociais, o debate sobre a postura de Léo Pelé gerou discussões acaloradas. Há quem acredite que as críticas do zagueiro são uma forma de se justificar por suas próprias falhas e que ele deveria ter lidado com a pressão de forma mais profissional. Outros, no entanto, lamentam a forma como o jogador foi tratado e consideram que o ambiente no Vasco não favoreceu seu desempenho. Essa divisão de opiniões reflete a complexidade da situação e a frustração de uma torcida que, ao longo dos últimos anos, tem sido marcada por altos e baixos. Com a saída de Léo Pelé, muitos torcedores se perguntam o que o futuro reserva para o Vasco. Será que o clube conseguirá se reerguer após mais uma temporada decepcionante? A expectativa é que a diretoria busque alternativas para fortalecer o elenco e reconquistar a confiança da torcida. A contratação de novos reforços e a formação de um time mais competitivo serão fundamentais para que o clube volte a brigar por títulos e, principalmente, resgatar a credibilidade que tanto foi abalada nos últimos tempos. Enquanto isso, os ecos das críticas de Léo Pelé ainda reverberam nos corações e nas mentes dos vascaínos. No fim de 2024, o zagueiro assinou com o Atlético Paranaense, após um acordo que envolveu a venda de Léo por US$ 2 milhões. O Atlético, que visava reforçar sua defesa, espera que o jogador traga estabilidade ao setor. Para o Vasco, a saída de Léo representa o fim de uma era marcada por frustrações, tanto para o jogador quanto para os torcedores, que agora esperam por novas soluções para o time em busca de dias melhores. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.